Irmãos, paz do Senhor Jesus a todos nesta noite. Queremos agradecer o convite, primeiramente, que nos foi estendido, trazer aqui um abraço de um pedacinho do Rio Grande do Sul para os irmãos, lá da Igreja Presbiteriana Cristo Redentor, na qual sirvo como pastor. Recebam, por gentileza, o carinho e a saudação, e ao coral as felicitações pelos 51 anos de serviço e louvor ao Senhor. Graças a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 57. Ao mestre de canto, segundo a melodia Não Destruas, hino de Davi, quando fugia de Saul na caverna. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até aos céus, e a tua fidelidade até às nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor, ouvimos a tua palavra agora no Salmo 57, e suplicamos-te mais uma vez, conforme os teus filhos já têm orado durante o dia de hoje, que o teu favor, a tua iluminação seja sobre nós. Para quem vai falar, neste caso, este teu servo carente da tua graça, e para quem ouvir, e para quem vai ouvir, os teus servos também carentes da tua graça. Suplicamos-te que agora, Senhor, as dúvidas sejam dissipadas, as aflições, as agonias sejam substituídas pelo louvor ao teu nome, e que pecadores reconhecidos de sua condição sejam conduzidos pelo teu Espírito à cruz e reconheçam a glória de Jesus, para que as nações sejam também alcançadas por esta glória inaudita, através dos teus filhos, em nome de Jesus, amém. Louvar a Deus quando os dias não são animadores para a celebração, mas sim para o choro, não é uma tarefa fácil. Cantar à meia-noite, quando a dor acomete o corpo, não é uma tarefa simples. Entretanto, temos aí uma notável e pedagógica oportunidade para registrarmos em nossa vida onde está a nossa glória, a nossa alegria, o nosso tesouro.
em quem esperamos e o que esperamos. Não seria exagero considerar que uma das razões pelas quais tantas pessoas, mesmo crentes, encontram-se esgotadas, desalentadas, magoadas, por causa do alvo da espera. Colocaram sua expectativa em alguém, algum amigo, ou em alguma coisa, alguma situação, mas segundo sua ótica não houve correspondência. Esperaram por quem não poderia ser seu socorro no dia mau. Esperaram alguma mudança na circunstância e a circunstância não mudou. Hoje encontram-se frias, indiferentes, incrédulas no casamento, indiferentes em suas relações interpessoais. Tanto faz, tanto fez. O resultado imediato de tal ação do coração é a perda do vislumbre da glória do glorioso, que está acima de qualquer situação calamitosa, qualquer circunstância. A perda do alvo missional, do aproveitamento singular em cada momento, em cada oportunidade, boa ou ruim, para manifestar a glória de Deus e conduzir outros ao reconhecimento dessa glória, excelente glória. Este Salmo 57 não se trata de uma composição de alguém que, com a habilidade da escrita, criou em sua imaginação um quadro utópico, imaginário, um ambiente, um drama, depois colocou música e pronto, todos podem cantar. Definitivamente, o impacto e a atenção para o que é dito perderia o seu brilho. No entanto, não é isto que vemos no Salmo 57, quando nem nos salmos seguintes, no livro dos Salmos, quando olhamos de maneira geral, porque todos os salmos falam de vivência concreta, de gente que respondeu diante de contextos tão variados, de maneiras tão variadas e que trazem lições espetaculares para a nossa vida. Falam de gente como a gente, falível, que se entristece, que experimenta dor, que experimenta ameaça, abatimento, dúvida, e ao invés de mergulhar no desespero, canta. Ao invés de isolar-se em uma caverna, anuncia para o mundo a sua confiança. Portanto, com isto em mente, podemos aprender lições preciosas e reais para a nossa vida hoje. Esperamos que assim Deus nos ajude para a sua glória. No caso do Salmo 57, temos algumas informações que ampliam o horizonte da situação. A referência do título ao mestre de canto pode apontar para o uso desse salmo na liturgia do povo de Deus, especialmente indicando aquele que era responsável pela condução da música na liturgia. A melodia, descrita como não destruas, como está no título, nós não sabemos com clareza o que isso significa, e ela também aparece em outros salmos, como 58, aparece no Salmo 59, aparece no Salmo 57. E ainda que não saibamos exatamente o que esta expressão signifique, sabemos que em todos os salmos onde esta expressão aparece, a descrição comum é de um cenário de ameaça dos perversos, a confiança na ação do Senhor de exercer justiça sobre os perseguidos, sobre os perseguidores, e a preservação do povo do Senhor. Basicamente, essa estrutura acompanha os salmos onde a expressão não destruas aparece. O título ainda pode sugerir que foi um salmo escrito por Davi, hino de Davi, ou para Davi. Essa é uma outra dificuldade de compreensão. E alguns sugerem que um contexto muito específico, ainda que não se possa afirmar com toda certeza, mas a possibilidade é grande que esse salmo tenha sido escrito quando Davi fugia de Saul, nos episódios descritos a partir do primeiro livro de Samuel, capítulo 21 até o capítulo 25.
Quando ele fugia pela sua vida, se esconde em uma caverna. Por isso, muitos relacionam esse salmo com este momento específico da vida de Davi, se escondendo na caverna de Adulão. A situação foi tão complexa nesse ponto, nesse tempo específico da vida de Davi, que provavelmente, se o contexto corresponder a este que mencionei, ele escreve 3 salmos para contar experiências aprendidas nesse então. O Salmo 57, o Salmo 142, com a minha voz clamo ao Senhor, e ao Senhor suplico, e também o Salmo 34, quando ele se finge de louco, entra na casa de Abimeleque para escapar daquela ameaça e daquela perseguição. Para refrescar a memória desse possível contexto, vamos nos recordar de algumas coisas. O perseguidor era o rei Saul, tomado pela inveja, pelo ódio, viu em Davi uma ameaça ao seu reinado e à sua proeminência. Por 2 vezes, Saul tenta bater Davi com a lança. Além das diversas maquinações, olhares atravessados, certa ocasião, Saul oferece a sua filha Mical como esposa para Davi, como uma armadilha, uma isca para matá-lo. Para piorar, nas ruas, o povo compunha canções para contar a história de Davi sobre Golias, e dizia: Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Quando Saul escutava aquelas canções, aí a sua ira era potencializada e a vida de Davi corria riscos. A situação era realmente arriscada, a tal ponto de Jonatas, filho de Saul, amigo de Davi, pedir para ele deixar o palácio para a preservação da sua própria vida. Davi vai embora, fugido, e é colocado na lista dos mais procurados de Israel. Sua mulher Mical, para humilhá-lo, Saul a dá a outro homem. E 1 Samuel 21 a 25, capítulos 21 a 25, relatam essa saga de fuga e constante ameaça. Portanto, encontramos um homem, Davi, tratado como um fugitivo, condenado pela inveja de Saul, vivendo sob sua implacável perseguição, enlouquecida perseguição, somado por milhares de soldados que estavam ao encalço de Davi. As perguntas são, para esse momento: que tipo de canção entoar em um cenário tão adverso? Que tipo de música o coral cantaria numa situação tão ameaçadora, nas palavras de Davi, tão calamitosas, situações tão calamitosas? Que lugar poderia ser seguro? Onde e como desfrutar de paz? O que dizer em tal calamidade? Como responder com fé diante de um cenário continuamente ameaçador? Então Davi, no Salmo 57, em uma caverna, entoa canção do céu na terra. É sobre isso que eu quero rapidamente refletir com vocês, considerar com vocês. Como é a estrutura da canção no céu, na terra? A estrutura do Salmo é simples. Os versos 1 a 3, temos clamor a Deus. Davi clama a Deus por misericórdia e confia na resposta de Deus. Nos versos 4 a 6, Davi confessa ou confidencia, no ambiente de comunhão, a situação, como ele enxergava aquela situação. E essa estrofe é entrecortada por um refrão, que é este que está aqui, nos versos 5, que depois se repete no verso 11, verso 5 e verso 11. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória, e se repete no verso 11. Esse é o refrão do Salmo, da canção do Salmo 57. Mas entre o 4 e 6, esse refrão, no meio desse refrão, há essa confidência
de Davi, descrevendo como ele enxergava aquela situação conflituosa, ameaçadora, cortante. Depois, nos versos 7 a 10, nós temos um rompimento em louvor, que eu chamo de louvor missional. Em linhas gerais, esta é a estrutura do Salmo 57. Vamos por partes, portanto. Clamor a Deus. Primeira parte da canção do céu na terra. A quem Davi clama? Tem misericórdia de mim, ó Deus. Nome descrito para Deus aqui, usado para descrever Deus é Elohim, aquele que está acima de nós, que transcende tudo, transcende todos, que está elevado sobre tudo. E essa é importante, essa expressão, queria que você guardasse isto, está elevado sobre todos. E este tom não está aqui sem finalidade, se usamos aqui uma metáfora musical. Esse tom vai marcar todo o salmo, a ideia do que está em cima e do que eu preciso embaixo. Quem é que está no fundo da caverna, afugentado? Davi. E busca o único que não somente vê mais além, mas está acima de tudo e todos, que criou todas as coisas, e não está circunscrito a geografias, a limitações de tempo. É para ele que Davi clama, é nele que Davi se refugia. E apesar de não compreender a situação, seus detalhes, e apesar da situação ser marcada por variáveis implicações, Davi a enxerga como passageira. E também identifica que há só um lugar seguro para enfrentar as calamidades. Olha o que ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra, a metáfora usada para o cuidado e proteção, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. A compreensão de Davi é que as circunstâncias, o que ele estava vivendo, era temporário. E quem podia socorrê-lo era o eterno, Elohim, o que está acima do tempo. Eu estou vivendo na calamidade, Senhor, mas eu me refugio naquele que está além disto, que Ele é sobre tudo isto. Eu estou no fundo de uma caverna, afugentado, mas eu clamo àquele que está sobre tudo e sobre todos. No verso 2, ele utiliza outro título para Deus: clamarei ao Deus Altíssimo, Elion, o Deus mais exaltado, aquele majestoso, o majestoso Deus cuja soberania é extrema, e sua majestade é inigualável. Davi clama para o excelentíssimo, altíssimo, exaltado. Clama pelo quê? O que ele pede? Ele pede para que Deus lhe seja favorável. Tem misericórdia de mim. E repete isso 2 vezes. Tem misericórdia. Que Deus se compadeça de mim. Ainda que não seja a mesma raiz, a palavra que aparece aqui, a palavra misericórdia, na nossa língua portuguesa, que procede de origem latina, é formada pela junção de 2 palavras, miserere, ter compaixão, e cordis, coração. Ter compaixão de coração transmite a ideia de uma aproximação profundamente solidária. Fala do favor dado a alguém de quem não se espera, a quem não espera, a quem não merece. É a expressão da graça. E por isso vale aqui a observação da dificuldade nossa de compreender profundamente a extensão de misericórdia. Há mais 2 palavras correspondentes a este sentido de compadecimento, tal qual aparece aqui no verso 1, na Bíblia. Uma é a própria misericórdia, que é traduzida também por fidelidade,
E a outra é uma palavra hebraica, ramim, que denota, curiosamente, o amor da mãe, o vínculo misteriosamente especial que uma mãe tem com o seu filho. A ideia do seio materno. Parece-me que na experiência humana, nas nossas categorias de afetuosidade, ligação, não há nada que se compare a este vínculo de uma mãe com um filho. É misterioso, a ponto de assim acontecerem coisas que nós não temos explicação. Por exemplo, a mãe está aqui, acontece alguma coisa com o filho que está em outro lugar, e ela, de algum modo, sem saber de nada, sente algo naquele mesmo momento e algo ali mexe com suas emoções. Uma relação misteriosa existe entre mãe e filho ou filha. Ramim é uma palavra também usada para esse favor de Deus, essa aproximação sem igual de Deus para com o seu povo, o povo da aliança. É curioso que ser misericordioso é apontado para Deus no Antigo Testamento, sempre para a relação de aliança com o povo de Deus. Essa aliança que foi iniciada por Deus mesmo, cuja ação é sempre de benevolência, compaixão, vínculo de amor, ainda que esteja envolvido aí o aspecto da disciplina, sempre marcado pelo amor, é a ação da graça de Deus sobre o seu povo. Esse Deus a quem Davi se dirige e é para quem ele clama por misericórdia, é o Deus que envia dos céus o seu auxílio e o livra, que executa a sua justiça contra os opressores. É para este que Davi se volta. Ele clama a Deus, o que está acima, e clama por misericórdia, pela manifestação solidária, especial, sem igual de Deus, graça de Deus, para que Deus o socorresse. A segunda coisa que ele faz nessa canção do céu na terra é confessar na comunhão. No verso 4, ele confidencia para Deus como ele está enxergando aquela situação. Primeiro ele disse que a sua alma, no verso 1, se refugiava em Deus. E agora no verso 4, ele diz que a sua alma está entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Situação extrema. Lanças e flechas são seus dentes, espada afiada a sua língua. Aí temos o refrão, verso 5, e verso 6, ele de novo descreve, confidencia na comunhão com Deus a sua leitura sobre o presente. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. A harmonia é um elemento básico da música. Quando dois ou mais sons são reproduzidos simultaneamente, produzindo um acorde, isso é chamado de harmonia. Dois sons produzidos simultaneamente. É o que enxergo aqui. Dois sons produzidos aqui ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que Davi crê no livramento, no auxílio do Senhor, Davi não nega a realidade da ameaça. Não finge que não está acontecendo nada. Davi estava fugindo de Saul, mas ele não foge da necessidade de dizer para Deus como ele se sentia. E esse canal aberto da confidência, da confissão, no sentido de contar seus próprios pensamentos e seus sentimentos, é muito forte em Davi. Essa confidência própria não se trata de murmuração, descrença no sustento divino,
mas se trata em saber que Deus sabe, e Deus nos socorre, e está pronto para nos escutar quando gememos, na mais profunda dor e na mais profunda angústia. Essa dinâmica da alma, em comunhão com Deus, faz parte do processo de ajuste, de correção, de consolidação para o crescimento. Porque esta confidência na comunhão é entrecortada pela exultação. Olha o refrão. Quando ele conta para Deus como ele está enxergando, está doendo, minha alma está abatida. Ele diz: exaltado, ó Deus, acima dos céus. Ao clamar a Deus, clamar por sua misericórdia, pela manifestação de quem Ele é na aliança com o seu povo. Esse vínculo misterioso, fiel. Davi confidencia a sua dor para Deus e prepara o seu coração para o ápice do salmo, o clímax da música. Agora que o tom vai subir, e agora que os coristas vão soltar a voz, encher o lugar, é o final do salmo, o louvor missional. Observe: firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa. Quero acordar a alva cantando. Como alguém pode ter o coração firme em um cenário de aflição, constante ameaça, perda? Como é que o salmista sai do abatimento da alma para a firmeza e louvor do coração? Por que ele convoca a sua alma para adorar a Deus? Ele inicia o salmo clamando a Deus pelo atendimento de sua aflição, para que a opressão termine. E ele termina o salmo acordando a alva em louvor. Ele se desloca dentre os leões ávidos por devorá-lo, dentre as lanças e flechas preparadas para abatê-lo, e se dirige além da caverna para alcançar as nações com a glória de Deus. Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações. O salmista está trabalhando com a perspectiva do que está acima, daquilo que vem do céu, do que é exaltado acima dos céus, em contraste com aquilo que é da terra, que é intracaverna, que é temporário. E quando este que vem do alto, porque é do alto, vem sobre o povo com misericórdia e fidelidade, aquilo que vem dos céus para a terra, transborda na terra de tal maneira que se eleva até ao céu, ele diz até as nuvens, e resplandece sua glória, e as nações vislumbram sua glória. Ele é arrebatado da sua situação momentânea, dolorosa, para olhar além do seu problema, da sua dor. Como eu posso pensar no outro se eu estou sofrendo? Minha vida corre perigo. É isto que Davi faz. Ele rompe em louvor a Deus para que este louvor alcance outras pessoas,
para que as nações sejam visitadas pela sua glória. Ele só pôde fazer esse deslocamento porque ele compreendeu o propósito maior de Deus, que era além da caverna, além de Saul e as suas ameaças. Com o que Deus está comprometido, irmãos, com o que o povo de Deus precisa estar comprometido, irmãos. Deus está comprometido em tornar a sua glória conhecida. Esse Deus que se compadeceu do pecador, do seu povo, com o maior ato de entrega, chamado amor, está comprometido de que esse amor glorioso seja conduzido, alcance pessoas. Deus transmitiu esse amor que brota de si e alcança quem não merece. Em Jesus, o sinal da misericórdia de Deus, que interveio na história da humanidade, encontramos o cumprimento da promessa de Deus, da vontade de Deus, do comprometimento de Deus, no contexto de uma história de compaixão, de entrega, por onde passava, anunciava a misericórdia de Deus. Ele era a misericórdia de Deus encarnada, era a voz da compaixão de Deus. Em Cristo, o propósito de Deus é revelado, entendido, abraçado. Davi, de alguma maneira, tocado pelo Espírito de Deus, vislumbrava a glória de Deus alcançando nações. E isto se dá, por causa da manifestação da misericórdia de Deus em Jesus Cristo, que alcança a gente de todos os lugares, que tem os seus eleitos espalhados em todos os lugares. E ele faz com que Davi, que está enfrentando uma pontual oposição, uma circunstância difícil, ele escreve 3 salmos para comunicá-la, se provavelmente o contexto for este. Mas no meio da caverna ele é transportado para além de si mesmo e da sua própria situação e para o compromisso universal de levar a glória de Deus às nações. O coral tem um chamado missional. Façam da vida de vocês uma melodia missional. São vocês professores, trabalhem como oferecendo ao Senhor a maneira, o jeito de fazer o serviço, para que isso oportunize o anúncio da glória de Jesus às pessoas. Vocês trabalham no ramo da saúde, trabalham da maneira que seja como oferta a Jesus. E então, comprometidos com que a sua glória seja reconhecida por aqueles que passam diante de vocês. São vocês administradores, estudantes, donas de casa, agricultores, cobradores. Façam o serviço com esta dependência plena, sempre clamando ao Senhor por sua misericórdia, com este campo aberto para confidenciar ao Senhor, fruto de um relacionamento que compreende que Deus ouve, e explodam em louvor da glória de Deus, a fim de que esse problema que você está passando não amordaça você, não cale você, porque Deus está acima, além desse problema, e Ele chamou você para além desse problema, seja qual seja o problema, seja qual for o problema, ele vai passar, mas a glória de Deus
essa é eterna. E Ele nos chamou para levar a sua glória às pessoas. Que esta igreja, amada igreja, seus líderes, seus liderados, cantem canções do céu, aqui na terra de Vila Malha, em São Paulo, conduzindo a canção para este clímax. A glória de Deus reconhecida entre as pessoas. Vocês compreendem isto? Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Firme está o meu coração, ó Deus. Meu coração está firme. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.